Fala gurizada, hoje falaremos de Martial Peak, um manhwa chinês bem famoso que já ultrapassou 1000 capítulos até a gravação desse episódio. Seria o One Piece chinês? Ou seja, com certeza se você procura conteúdo para se envolver por um bom tempo, você terá. No fim vou falar melhor o que eu achei. Martial Peak é um manhwa chinês de cultivo. Não é de fazendeiro ou agricultor, no sentido de plantar algo, e sim uma obra com filosofias e culturas chinesas no seu geral. Acho que se você assiste filmes de Kung Fu chineses, provavelmente entenderá melhor, caso saiba zero sobre cultivação. Como esse foi meu primeiro manhwa nesse estilo, e sinceramente estarei formando minhas opiniões sobre o estilo, mas inicialmente estou gostando. Cultivar seria o mesmo ou exatamente meditar, isso para ficar mais forte tanto mentalmente e fisicamente, treinando artes marciais. Seria o mesmo que acumular o Ki ou aprender a controlá-lo, a modo de poder usar com mais eficácia. Não sou nenhum especialista no assunto, mas obras como Dragon Ball ou Naruto abordam sobre energia corporal semelhante. Até o capítulo que eu li, não se aprofundaram sobre energias do mundo. Bom, continuando. Começamos com nosso protagonista, Yang Kai, fazendo seus monólogos enquanto faz a limpeza do pavilhão High Heavens. Essa é uma seita de treinamento no qual ele está por 3 anos. Um treinamento de temperar o corpo, e atingiu recém a 3ª fase, que era bem abaixo da média dos discípulos. Ou seja, ele é bem fraquinho. É aquela coisa de sempre, o fraco sendo oprimido e humilhado pelos mais fortes, ou seja, aqueles que acham que detêm a verdade. Então ele fala um pouco sobre as seitas, e a intensa competição entre os discípulos para poderem ser aceitos por elas, e somente os mais fortes avançam para o treinamento. O High Heavens é uma seita que qualquer discípulo com 14 anos ou menos pode entrar sem problemas. Isso quer dizer, independentemente dessa natureza, basta ser destemido. Logicamente terá que se provar dentro de 3 anos. Durante esse tempo será patrocinado, e tudo que terá que fazer é treinar. Aquele que superar o treinamento do corpo temperado será aceito por seitas renomadas, comandada pelos melhores mestres, e o discípulo ainda terá a escolha de quem pode ser seu mestre, ou mesmo caso não queira continuar o treino. Isso meio que me lembra o exército em fim de treinamento, mas só lembra mesmo. Mas então, aqueles que falham serão expulsos ou rebaixados para discípulos iniciantes. De todos os 3 meus discípulos, é possível contar em uma mão os principiantes. Ou seja, temos o nosso alvo de bullying fácil aqui previsto. Nisso, Yang Kai agora precisa trabalhar para poder ter a chance de continuar, ou será expulso diretamente, pois seus 3 anos já haviam passado e ele era considerado o mais fraco de todos. Outra coisa que vemos é que o desafio entre alunos é permitido. É comentado que há algumas regras, mas até aqui não foram muito bem destacadas detalhadamente. Provavelmente isso acontecerá à medida dos episódios. E adivinhe só o que acontece logo no primeiro capítulo do manhwa, o famoso grupo de bullies. O desafio para uma luta, e agora você pensa, pronto, agora a galera toda vai pra cima dele. E o que acontece, meu caro Michael? Como eu disse antes, ainda não foi dito muito sobre as regras, e de como funcionam as coisas no High Heavens. Porém, uma delas é que os discípulos não podem lutar entre si sem um desafio formal, ao que parece um desafio de vale tudo. Como é um desafio mano a mano, Yang Kai precisa escolher o seu oponente, então ele acaba fazendo isso na sorte, jogando uma vassoura. Aqui somos apresentados as categorias dos discípulos, do mais fraco para o mais forte. Discípulo principiante, no qual Yang Kai pertence. Discípulo ordinário, no qual seu desafiante pertence. Depois vem discípulo de base inferior, discípulo de elite, discípulo central. Até esse momento, não é dito muito sobre as fases, mas pelo jeito tem níveis, 1, 2 e por aí vai. Zhou Jingjun é um discípulo que está prestes a ser aceito por outras seitas. Eles começam a lutar e Jingjun assim derruba Yang Kai com um só golpe, já cantando vitória. Afinal foi fácil para ele. Aqui ficamos sabendo da fama de Yang Kai. Sim, ficamos sabendo que Yang Kai é do tipo protagonista destemido. Ele vai tentar lutar até não poder mais, mesmo vendo que não é capaz de ganhar do seu oponente. Então ele vai fazendo várias tentativas, e alguém o derruba, pois pela regra ele já tinha perdido mesmo, e seu oponente podia eliminá-lo se quisesse. Logo sabemos um pouco sobre o Salão Negro, que é uma força-tarefa especial que faz registro dos pontos de contribuição dos discípulos para o pavilhão High Heavens. Yang Kai está em sua 147ª derrota consecutiva. Parece eu no Code Warzone. Mentira, eu acho que já perdi um pouco mais que isso. Ele já nem tem mais como sobreviver direito, pois seus pontos de troca seriam as vitórias, o que ele não tem nenhuma até o momento. O que é a única coisa que ele pode se fazer para manter-se como discípulo é fazer o trabalho de limpeza. Assim, ele foi arrastado inconsciente e ganhou uma poção de um desconhecido, que custava mais caro do que ele poderia pagar naquele momento. O detalhe que ele percebe é que a poção tá perfumada, então já temos a nossa primeira waifu dando as caras. Então ele tá lá sonhando com a sua primeira vitória, quando ele acorda e começa a falar da pedra negra que encontrou outro dia, que estava usando como travesseiro. Normal, né? Parecia ter mudado de forma e estava mais leve. Eis que de repente emana um poder e transforma-se em um livro negro, sem palavras escritas.
escritas. Logo aparece uma frase que ele julga ser tenebrosa, mas mesmo assim joga sangue sobre o livro. Claro que isso é normal, visto que aparece uma luz e é summonado um esqueleto dourado que o possui por um breve momento. Pois é, amigos, é aqui que o protagonista ganha o seu hack. Assim começa uma breve explicação do que seria esse Grimório, que teria sido feito de pedras de almas quando milhões de fantasmas se reúnem no abismo. Em seguida, no livro aparece uma técnica no qual poderia ser treinada somente quando encara o nascer do sol. Isso limitava a cerca de 30 minutos de treino. Mesmo Yangikai dizendo que na teoria o treino era mais fácil, se comprovou o contrário quando ele fez. Meia hora depois do treino, possivelmente passou para a quarta fase depois de anos, e vomita uma gosma preta de impurezas. Hora de trocar seus pontos de contribuição. Aqui eu entendi o fato de todos quererem desafiá-lo para um duelo. É fato que é uma vitória fácil, isso vai lhe garantir mais pontos de contribuição, onde eles poderão trocar por dinheiro, onde conhecemos o tesoureiro Menk. Até aqui não sabemos muito sobre nosso amigo. Diz o nosso amigo que tem uma tal pílula de essência temperada que era um item raro que iria ajudar a ficar mais forte. Ao que parece, ele quer que Yangikai desista de uma vez de treinar e volte para sua terra natal. No fim da conversa, assim que Yangikai sai, ele menciona que a tal pílula era uma mentira, na tentativa de lhe dar esperanças. No dia seguinte, conheceremos o vilarejo Black Plum, que fica próximo ao pavilhão. Apesar de ter visto alguns de seus colegas no caminho, sua intenção era fazer o de sempre, comprar arroz. Ele comentou que normalmente vê esse lugar e passa mal, mas desta vez estava tudo bem. Então entra dois homens acusando o vendedor de arroz de envenenar a mercadoria e fazendo a maior bagunça. Yangikai até queria tentar fazer algo, porém o vendedor pede para não haver infortúnios. Ele já sabia que provavelmente estavam tentando dar um golpe de estelionato. Assim entra o colega discípulo, e ele percebe que este era o mesmo que estava no beco que antes tinha passado. Aqui fica bem óbvio o que eles estavam tentando fazer. A ideia é extorquir o vendedor de arroz, e logo chega Sumo para acabar com a farsa dos estelionatários e se passar por herói. Então Yangikai resolveu não deixar barato, e pensou num plano que eu honestamente achei bem inteligente da parte dele, gritando que não deveriam deixar eles irem embora. O que estavam fazendo era crime, e logo voltaria a fazer o mesmo em outra loja. Então aciona Sumo para capturá-lo. Ele até tinha um plano de fuga para os ladrões, porém os moradores resolvem ajudá-los a capturá-lo, e os planos de Sumo vai por água abaixo depois disso. Logo Yangikai ter percebido todo o plano de Sumo, ele fala que eles têm permissão da lei para fazer justiça. Ou seja, se necessário eles poderiam matar os criminosos, como forma de punição imediata. O que eles se apavoraram e abre a boca falando que tudo aquilo era plano de Sumo. Sim, meus amigos, não importa a era, ou se é um mundo de fantasia, os gatos fazem de tudo ao seu alcance para conquistar suas donzelas. Tudo aquilo era por uma aifu. Assim, Sumo foi desmascarado, e ficou com sua reputação suja logicamente. Mesmo Yangikai não ter dito seu nome diretamente, ele prometeu logo que se encontrariam. Os criminosos também fugiram. No final, aqui foi um pouco desnecessário da parte de Yangikai. Ele acaba dizendo que graças às regras do pavilhão, não poderia ser feito nada contra ele. Porém, ainda assim ele poderia ser desafiado e morto. Com isso em cabeça, ele sabe que teria que treinar. Porém, seu treino de esqueleto dourado requer somente 30 minutos pela manhã. O livro na terceira página se transformou em um incenso. E segundo ele, com as ervas certas, poderia melhorar seu treino. Ele não tem dinheiro para comprar as ervas, assim pedindo licença para procurar as ervas necessárias na montanha. Durante essa jornada, ele acha uma fogueira no início da noite, encontrando uma dupla de caçadores que moravam no pé da montanha. Eles conversam um pouco, se apresentam e vão dormir. Na manhã seguinte, Yangikai comenta se ele pudesse treinar mais de 30 minutos, ficaria overpower rapidinho, pois já tinha subido 2 níveis no qual estava antes. Isso prova que o hack é dos fortes. Subindo a montanha, ele escuta sons de grito. Ele percebeu que os caçadores antes com ele foram capturados pelas aranhas demoníacas. Assim ele corre para dentro para tentar salvar o garoto. A partir daqui temos vários quadros de luta contra as aranhas. No final, Yangikai percebe que o garoto foi envenenado pela aranha. O que vai acontecer a seguir? Então eu vou terminando por aqui. Já é o 20º capítulo da obra, ou seja, a obra tem capítulos bem mais curtos do que o convencional. Apesar de já terem mais de 1000 capítulos publicados, não acredito que vai demorar muito para chegar até os semanais, sendo que é a metade do tamanho comum. Também, como eu disse, essa é minha primeira obra de cultivação. Estou olhando para formar uma opinião melhor. Até então não tivemos muitas cenas de luta, o que pode mudar mais para frente. Essa é atualmente a obra mais bem avaliada entre as obras de cultivo, então eu ainda vou ler, como eu disse. Preciso formar mais opiniões e continuarei lendo. Comente aí caso você já leu ou pretende ler essa obra, ou se simplesmente acompanhou por curiosidade. Comente também caso você queira uma continuação desse vídeo. Peço para você se inscrever no canal e dar like, isso ajuda pra caramba a continuar trazendo mais conteúdos de mangás e manhwas. E também faço lives de leituras no site roxinho, Michael Ribeiro. Antes de sair, veja seu reflexo na minha careca.